E agora preste atenção porque eu trago uma entrevista muito importante. Roda a vinheta. Estamos num cenário econômico complicado em que milhares de trabalhadores estão sendo demitidos. Se você também está passando por isso, preste atenção, porque hoje eu converso com o advogado trabalhista Mário Robalo, que vai explicar quais são os seus direitos. Oi, Mário, bom dia. Como vai? Tudo bem, bom dia. O trabalhador que foi demitido sem justa causa, o que ele tem direito a receber? Existem dois tipos de contrato, Eliane. Existe um contrato por prazo determinado, que o mais conhecido é o contrato de experiência, e nessa hipótese, se ele terminou o contrato e foi dispensado, na verdade, foi por término de contrato, o encerramento, ele tem direito a avos de férias, avos de 13º salário e a sacar o fundo de garantia que foi depositado durante esse período. Se esse contrato de experiência, por prazo determinado, terminar antes daquele prazo definido, ele tem direito a uma indenização correspondente à metade daquilo que ele receberia até o final do contrato. Além disso, avos de férias e avos de 13º salário e FGTS. Mas tem aqueles trabalhadores que estão há mais de 10 anos, 5 anos, 2 anos trabalhando para uma empresa. Nesse caso, existe o aviso prévio no momento da demissão, que é proporcional ao tempo de serviço, e uma indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS. Então, ele terá direito, nessa rescisão de contrato, a aviso prévio, indenização de 40% do FGTS, além de férias proporcionais, férias vencidas, se não tiver usufruído dessas férias, e 13º salário. Parcelamento das dívidas, parcelamento de benefícios que não foram pagos ou de salários atrasados, isso é possível? Não, isso não é possível. Fazer esse tipo de acordo não é possível. Então, se o empregador tentar fazer acordo, o trabalhador pode recorrer, pode pedir na justiça seus direitos. Exatamente. No ato. No ato. Pode recorrer à justiça, como pode procurar o seu sindicato de classe ou até mesmo o Ministério do Trabalho para denunciar essa prática do trabalhador, do empregador. Bom, nós estamos falando aqui de trabalhadores que têm um contrato ou têm a carteira assinada. E no caso daqueles que trabalham na ilegalidade, né? Nós sabemos que muitas vezes não tem carteira assinada. O que deve se fazer para ter os direitos garantidos? Sim, ele deve buscar primeiro a Justiça do Trabalho para comprovar a existência desse vínculo de emprego. Comprovada a existência desse vínculo de emprego, o juiz determinará que a empresa pague a ele as verbas devidas em função do contrato de trabalho que existiu, mas estava mascarado sob outra forma de contrato, de autônomo, de pessoa jurídica e outras formas que são conhecidas do judiciário. É possível a devolução da multa rescisória? Às vezes o trabalhador sai e entra num acordo, olha, você me demite para eu poder sacar o fundo de garantia e depois eu te devolvo a multa, isso é possível? Isso não deveria ser feito. Algumas empresas de pequeno porte, comércios e muito pequeno porte, acabam fazendo agindo desta forma, mas não é o correto, o trabalhador não deve aceitar esse tipo de acordo. E quem tem direito ao seguro-desemprego? O seguro-desemprego mudou as regras agora no mês de julho e quem tem direito ao seguro-desemprego são aqueles que trabalharam nos últimos 18 meses, pelo menos 12 meses. Como é que é feito o cálculo do seguro? É uma regra própria, que as pessoas que ganham mais do que R$ 1.385 acabam sendo prejudicadas, porque o limite do seguro-desemprego são R$ 1.385. Aqueles que ganham até R$ 1.385 vão receber integralmente o valor ou a média do que receberam nos últimos meses. E tem um prazo também para você pedir pela segunda vez o seguro-desemprego? Pela segunda vez, recebendo o seguro-desemprego, você tem que ter trabalhado pelo menos 9 meses nos últimos 11 meses. Ou seja, todo o cálculo que mudou e às vezes as pessoas ficam muito em dúvida. Aliás, qual é o trâmite para quem vai pedir o seguro? Nesse momento eu fiquei desempregado, o que eu devo fazer? Aquele que foi dispensado sem justa causa tem direito a receber o seguro-desemprego depois que sacar o fundo de garantia por tempo de serviço. Ele faz o saque do fundo de garantia por tempo de serviço, recebe os documentos da Caixa Econômica Federal e assim pode procurar um posto da Superintendência Regional do Trabalho da sua região e fazer a inscrição para receber o benefício do seguro-desemprego. Na tua experiência de trabalho, quais são as maiores irregularidades que as empresas cometem na hora de demitir o trabalhador? O que está acontecendo muito é que as empresas não estão recebendo dos seus clientes e acabam tendo dificuldades para honrar as verbas rescisórias. Então, tem muitos trabalhadores que não estão recebendo os direitos rescisórios, que seria o aviso prévio, indenização de 40%, 13º e outras parcelas. Vale a pena negociar com a empresa para tentar receber de forma mais ágil? As empresas deveriam procurar os sindicatos de classe que representam os empregados e tentar com eles uma negociação para possibilitar o parcelamento dessas verbas. Alguns sindicatos ainda se demonstram bastante inflexíveis com relação a esse parcelamento, mas o momento do país
não tá nada permite, fácil. exatamente, que as pessoas sejam inflexíveis. Tá certo. Obrigada, Mário. Obrigado você.